Irmãos, irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Gostaríamos de iniciar a nossa fala com a seguinte afirmação: nós somos todos espiritualmente imortais. Vamos repeti-la. Nós somos todos espiritualmente imortais. Isso é sabido desde sempre por todas as religiões do mundo que fizeram deste princípio basilar o alicerce sobre o qual edificaram os seus respectivos edifícios doutrinários ou teológicos. No entanto, o homem moderno, um tanto divorciado do pensamento religioso, preso ao pensamento lógico, racional e inclinado a aceitar apenas o que a ciência defere como sendo certo, como sendo verdadeiro, como sendo evidenciado, como sendo provado, muitas vezes se eclipsa, se apaga em sua jornada terrestre, perdido, sem poder compreender de forma mais profunda e mais ampla a sua natureza intrínseca, que é a de ser um ser espiritualmente imortal. Todavia, em alguns setores vanguardistas da ciência, muitos ramos, muitas áreas da psicologia, sobretudo a psicologia transpessoal, a física quântica, a medicina, entre tantos outros ramos do conhecimento humano, vem se preocupado em estudar, em coletar fatos, em examinar essa natureza do ser humano, que foi desde sempre conhecida pelas religiões de todas as partes do mundo e que se impõe como uma realidade que não é possível negar, mesmo para aqueles que se estribam, que se apoiam no pensamento materialista, restringindo as suas concepções ao corpo, exclusivamente a ele, sem compreender que o ser humano, em última análise, não é o corpo, apenas se encontra nele de passagem, adquirindo experiências para a longa viagem que realiza ao longo do sem fim, avançando, segundo os postulados espíritas, da sua origem na simplicidade e na ignorância, rumando na direção sublime de Deus. Na perfeição relativa que lhe é factível alcançar, na sua futura condição de anjo, que lhe reserva o futuro após os trabalhos intensos de autoconhecimento e autotransformação por ele efetuados. No entanto, esta ciência, que ainda segue sendo majoritariamente materialista, vem acumulando muitos dados que não só evidenciam, mas testificam, comprovam a afirmação inicial que fizemos, de que somos seres espiritualmente imortais. Uma primeira evidência que pode ser apontada é justamente aquela a qual já fizemos alusão, a da universalidade na Terra da crença na imortalidade do ser. Das cerca de 2.500 culturas passadas e presentes, perquiridas, estudadas pelos sociólogos, antropólogos, etnólogos,
todas elas, sem exceção, apresentava no conjunto das suas crenças como centro do seu pensamento a crença na continuidade da vida após a morte. Então, esta evidência é por demais forte, por demais positiva, a favor da afirmação que fizemos. Uma segunda evidência é justamente os relatos mais recentes na história que se tem feito acerca do que a medicina vem chamando de EQM, ou experiência de quase morte. Um célebre professor norte-americano, doutor em filosofia e mais tarde também diplomado em medicina, chamado Raymond Moody Jr., escreveu no ano de 1974 uma obra que causou uma verdadeira comoção nos meios acadêmicos, dado o seu impacto. Esta obra, cujo título em inglês é Life After Life, Vida Depois da Vida, encerra de uma forma pioneira o primeiro estudo acadêmico de grande aprofundamento intelectual sobre as lembranças que algumas pessoas passaram a noticiar sobre acontecimentos, sobre experiências que experimentaram no momento que, para a ciência, estavam clinicamente mortas. O cérebro, nessas condições, não poderia registrar, absorver nenhuma informação, já que, para a ciência materialista, a única forma de acesso ao conhecimento é através da percepção dos 5 sentidos, para a ciência materialista. Mas os relatos, que somavam mais de uma centena nesta obra, que é extraordinária, chamaram a atenção pública, porque muitas pessoas se identificaram com a natureza daqueles relatos, haviam passado por experiências análogas, mas não tinham coragem de torná-las públicas. E estes relatos apresentavam um conjunto de informações que as interligavam entre si, tornando-as comuns. O indivíduo se via afastado do corpo físico, observava a maioria das vezes a equipe médica no trabalho para trazer o corpo físico de volta à vida física. Tinha conhecimento dos colóquios, dos diálogos mantidos entre os médicos e entre os demais membros da equipe socorrista. Muitas vezes vinham seres de luz que os acercavam, os inundavam com uma paz intraduzível. Outras vezes identificavam nitidamente a figura de entes queridos que os haviam antecedido na grande viagem para o lado de lá da vida, para o grande além, que viam confortá-los, esclarecê-los, de modo que ficassem calmos, porque ainda não era chegado a hora dos mesmos, e que eles retornariam à vida física. Estes relatos passaram a chamar a atenção da comunidade científica do mundo inteiro e da opinião pública em geral. De modo que pouco tempo depois, já na década de 80 do século XX, um respeitado instituto de pesquisas de opinião semelhante ao nosso IBOP, o Instituto Gallup, promoveu
uma pesquisa que percorreu todos os estados da Federação Norte-Americana, questionando sobre a ocorrência destes episódios de EQM e estes relatos de experiência fora do corpo físico. E, para surpresa geral, ao resultado da pesquisa, o Instituto concluiu que mais de 6 milhões de norte-americanos já haviam passado por uma experiência afim, por uma experiência parecida com aquelas narradas e examinadas pelo Dr. Raymond Moody Jr. na sua famosa obra. Então, as experiências de quase morte são uma forte evidência que tem acumulado um grande número de elementos comprovantes acerca da afirmação que inicialmente fizemos de que todos somos espiritualmente mortais. Outro conjunto de experiências é as que tem se vulgarmente denominado de experiência fora do corpo físico, no jargão parapsicológico, e fenômeno este que já havia sido estudado por Allan Kardec no século XIX, com o nome de desdobramento, onde o indivíduo, através do desligamento do seu corpo físico, guarda perfeita consciência de tudo o que está ocorrendo, de tudo o que está se dando em seu retorno. É muito comum aqui no Brasil relatos de médiums que são dotados dessa faculdade, desenvolvida num grau mais acentuado, na qual conscientemente avançam, amparados pelos seus protetores espirituais, em missões socorristas ou de aprendizado, nas inúmeras esferas que encontram-se interpenetradas, encontram-se casadas com a nossa, mas em outras faixas de vibração, de existência, mas todas elas reais. Chico Xavier possuía essa faculdade acentuada ao extremo. Acompanhava o seu mentor espiritual Emmanuel para o que ele chamou aulas de espiritismo cristão, ministradas por Emmanuel num departamento da espiritualidade, provavelmente situado na colônia espiritual Nosso Lar, para onde o médium, protegido pelo seu mentor, rumava para aprender mais, com o objetivo de poder servir melhor aqueles que o buscavam. Divaldo Pereira Franco, da mesma forma, Raul Teixeira, do mesmo modo, Ivone Pereira, na sua obra Devassando o Invisível, que é uma obra quase que autobiográfica, onde ela relata as suas experiências no campo da mediunidade, descreve inúmeras experiências de desdobramento ou experiências fora do corpo físico, narrando as suas vivências nos planos para a qual ia, tanto para auxiliar quanto para aprender. E muitas pessoas desvinculadas ao meio espírita, e muitas vezes desvinculadas de qualquer proposta espiritualista, religiosa, experimentam semelhante fenômeno sem muitas vezes o compreendê-lo mais amplamente. De tal modo que o número de pessoas que vivenciam experiências fora do corpo físico de forma consciente é incalculável.
Nós, em nossos sonhos, muitas vezes, quando estes guardam uma nitidez precisa de lugares, de pessoas, sobretudo quando vem nestes sonhos a presença de entes queridos já desencarnados, na maioria das vezes são lembranças vivas do lugar por onde a nossa alma peregrinou durante os momentos ligeiros do sono. Então, as experiências fora do corpo físico ou de desdobramento também evidenciam o fato de que todos nós somos espiritualmente imortais. Outra evidência muito forte é justamente a da comunicabilidade com os espíritos desencarnados, com as inteligências invisíveis que nos cercam e que muitas vezes, na maioria das vezes, não nos apercebemos, não registramos a sua presença. Há uma questão no Livro dos Espíritos de suma relevância, que é a questão de número 459, se não estamos equivocados, em que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta às inteligências imortais se os espíritos influenciam no pensamento e nas ações humanas. Atentem para a resposta dada pelos espíritos. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Repetindo, os espíritos influenciam no pensamento e nas ações humanas muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E esta questão é constantemente repetida ao longo de toda a obra da codificação. Esta realidade inequívoca e inegável de que estamos cercados por uma infinidade de seres espirituais que nos influenciam para o bem e também para o mal, de acordo com a natureza do nosso mundo interior, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Nós passamos o tempo inteiro acompanhados por seres espirituais, recebendo deles influências diretas através dos canais da intuição. Na obra Missionários da Luz, psicografado pelo espírito André Luiz, através do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz faz uma estação de aprendizado na Terra, num centro espírita, provavelmente no Rio de Janeiro, acompanhando os trabalhos desenvolvidos pelo mentor espiritual chamado Alexandre, e após uma sessão de educação mediúnica, uma família abandonava o centro espírita, retornando ao seu lar, uma família composta pela mãe, pelo filho mais velho e pela filha mais nova, ainda na faixa da adolescência, e ambos dialogavam sobre as experiências recém-acontecidas no centro espírita, durante a sessão mediúnica, e sobre os problemas da vida que tantos angustiavam, que tantos atormentavam. E não se davam conta de que seguiam acompanhados pelos mentores espirituais, pelos seus protetores espirituais, bem como da equipe integrada por André Luiz, que estava em jornada de estudos, de observações. E a jovem, principalmente, mostrava-se mais suscetível à influenciação espiritual superior, tentando fazer com que a mãe e o irmão mais velho procurassem voltar o pensamento para o bem, para as coisas espirituais,
para a esperança de que tudo iria dar certo, de que tudo iria melhorar, enquanto os mesmos mergulhavam numa onda de pessimismo, de desespero, de autodestruição. Então nós somos espiritualmente influenciados. E esta influência se patenteia de forma mais direta no fenômeno da comunicação mediúnica, que também é universal. Sempre ocorreu. Existem evidências arqueológicas pelo culto dos mortos, feito desde os Homo sapiens neandertalenses, passando pelos Homo sapiens sapiens, há mais de 160 mil anos, de que se efetuava o contato com o mundo espiritual. Ernesto Bozano, talvez o maior escritor de monografias espíritas da história, escreveu um livro muito interessante, investigando as manifestações espirituais nos chamados povos primitivos, nas comunidades indígenas, inspirado ainda na transição do século XIX para o século XX, quando a antropologia e a etnologia estavam se constituindo, e afirmando que o pensamento religioso dessas comunidades nasce de experiências materiais, palpáveis, de comunicação com o mundo espiritual, inclusive sessões de materialização nas suas casas de rezar, onde a comunidade se reúne e fica ali isolada, e muitas vezes também sob a influência de drogas alucinógenas, adentra no contato com o mundo espiritual, com o mundo invisível, recebendo informações dos seus antepassados, recebendo informações dos seus guias espirituais. Nós, nas casas espíritas, somos privilegiados, porque semanalmente, nas sessões destinadas para esse mistério, para essa finalidade, nós temos o ensejo de confirmar a autenticidade dessa afirmação, de que nós somos espiritualmente imortais. Porque os seres que já viveram na Terra quebram os silêncios da sepultura para retornar através dos canais mediúnicos para atestar a sua sobrevivência, para atestar a sua condição de seres espiritualmente imortais. Então, a mediunidade é talvez a principal ferramenta que permite a comprovação da imortalidade. Da mesma forma, experiências feitas no âmbito de muitas academias e instituições de pesquisas respeitáveis, utilizando-se também de substâncias alucinógenas, como o ácido lisérgico, feitas por cientistas respeitados da envergadura de um Stanislav Grof, bem como da sua esposa, Cristina Grof, experiências controladas com pequenas doses, levando a estados alterados de consciência, atestam de que o ser humano não é o seu corpo físico, não é o seu amontoado de átomos e moléculas que o constitui, mas sim é algo independente do mesmo. Stanislav Grof publicou inúmeras obras já na área da psicologia transpessoal, divulgando os seus estudos e propondo um processo que guarda a ligação com a meditação hindu, que ele batizou de respiração holotrópica, que permite, através de visualizações criativas, servindo-se de mandalas, e através do controle da respiração, adentrar nestes estados alterados de consciência,
sem o uso de substâncias que alteram o quimismo cerebral, né, com os mesmos resultados. E tudo isto cientificamente documentado, na qual os sujeitos dessas experiências narram contatos espirituais, narram experiências fora do corpo físico, narram experiências íntimas de plenitude, de completude, de estados de paz, de alegria, de satisfação interior indescritíveis. E tudo isso, o Espiritismo também o afirma, calcado sobretudo nesta afirmação, sobre a qual o Espiritismo também se erige, a de que nós somos seres espiritualmente mortais. Allan Kardec, quando oferece ao mundo pela vez primeira, em 18 de abril de 1857, a primeira versão, que era uma versão mais enxuta, de O Livro dos Espíritos, ele possuía apenas 3 partes, e me parece que aproximadamente 600 questões com as respectivas respostas. Allan Kardec já colocava no frontispício da obra O Livro dos Espíritos, contendo os princípios fundamentais do Espiritismo sobre a imortalidade da alma. É a primeira afirmação que ele faz. Sobre a imortalidade da alma. Sobre a natureza dos espíritos e suas relações com o mundo visível. Sobre a vida futura. Sobre as leis morais. Recebidos através de diversos espíritos, mediante o concurso de diversos médicos, organizados e compilados por ele, Allan Kardec. É a súmula do frontispício do Livro dos Espíritos. Então, a primeira afirmação que Allan Kardec faz é a da imortalidade da alma. Imortalidade esta na qual ele sempre acreditou, como crença particular, mas que comprovou, por efeito de lógica e por efeito de experiências bem controladas, que ele confirmou como sendo autêntica. Diferentemente da maioria das religiões que afirmam e se edificam sobre o princípio da imortalidade da alma, mas não apresentam elementos comprobativos a respeito do mesmo. Então, Allan Kardec vai desenvolver todo o pensamento espírita fundamentado no princípio da imortalidade dos seres. Quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, algum tempo depois, em 1864, no segundo capítulo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, que faz alusão a uma fala de Jesus, Allan Kardec vai desenvolver ao longo deste capítulo o conhecimento da imortalidade, afirmando que, para Jesus, este fundamento era o eixo em torno do qual girava toda a sua doutrina, e que todos os seus ensinos, todas as suas parábolas, todas as suas lições seriam incompreensíveis se fizesse abstração, se deixasse de lado o conhecimento e a compreensão da imortalidade da alma. É sabido, como foi lembrado na leitura que abriu estes trabalhos, da mensagem sobre o egoísmo assinada pelo Espírito Pascal, que nos últimos dias de Jesus na Terra, ele é traído e elevado pelas autoridades rabínicas, que não tinham poder político, às autoridades romanas, que estava nas mãos de Pôncio Pilatos,
que era o legado romano na Judéia, uma vez que toda a Palestina na época estava sob o domínio e a jurisdição do poderoso Império Romano, que na época encontrava-se sob o governo de Tibério. E a acusação a qual as autoridades rabínicas imputavam a Jesus é de que ele se apresentava como sendo o rei dos judeus, o que seria crime perante as autoridades romanas, uma vez que o único poder político reconhecido era o de Roma. Se Jesus estivesse se apresentando como rei e amealhando seguidores para esta finalidade, ele estaria incorrendo num crime de insurreição, de levante contra o poder romano. Quando Pôncio Pilatos interroga Jesus, não vendo nele nada daquilo que as autoridades rabínicas, que os esbirros do Sinédrio, que os fariseus haviam denunciado, pergunta a Jesus se era verdade, se ele de fato era rei. Ao que Jesus responde: tu dizes, eu não sou rei, pois o meu reino não é deste mundo. E com esta fala de extrema e profunda sabedoria, Jesus impressiona Pôncio Pilatos, mas que não vai além para interferir a favor de Jesus. Lava suas mãos e permite que as autoridades rabínicas façam dele como bem entender. Mas ali, naquela afirmação de Jesus, estava, de certa forma, sintetizado a sua crença central, o seu pensamento central, de que a vida terrestre é uma pálida reflexão da vida maior, da vida espiritual, de outro mundo. E por isso Jesus viveu do jeito que viveu, e por isso Jesus conseguiu passar pela terra, suportando todos os desafios e experiências dolorosas pelas quais passou, porque tinha absoluta convicção da sua condição de ser espiritualmente imortal. O apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, também uma autoridade rabínica, que perseguiu os cristãos na igreja nascente e que se converte ao novo ideário ao ter uma experiência mediúnica na estrada para Damasco, onde comunica-se com Jesus, segundo a narrativa dos Atos dos Apóstolos, embora o Espírito Emmanuel, na sua famosa obra Paulo e Estevão, de outra versão, os Atos dos Apóstolos defendem que o apóstolo Paulo, na época então Saulo de Tarso, vê Jesus no esplendor da sua luz e se enceguece e se converte a partir daquela experiência. E quando adentra em Damasco, por orientação do próprio Cristo, é iniciado no pensamento cristão por Ananias, que lhe batiza, aí o batismo simbolizando como adesão ao pensamento cristão, não como um ritual, como uma liturgia, na qual foi transformado mais tarde. E Saulo de Tarso converte-se então no apóstolo Paulo, disseminando e universalizando o pensamento cristão no mundo antigo. E ele vai escrever aos Gálatas uma afirmação muito interessante, dotada de grande inspiração, na qual ele afirma: se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25.
Se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós, espíritas, somos privilegiados. Não existe na face da terra nenhum outro corpo doutrinário que apresente tantos esclarecimentos e tantos informes sobre a nossa condição espiritual e sobre a vida que nos aguarda no mais além, depois da morte, do que no Espiritismo. Mas o nosso problema na condição de espíritas é que parece que, de uma forma esquizofrênica, temos vivido divorciados dos princípios que esposamos, sem sabê-los viver como Jesus os viveu, sem saber viver como o apóstolo viveu, o apóstolo Paulo os viveu. Nós somos espíritas, mas não temos sabido viver como espíritas. Nós sabemos que nós vivemos em espírito, como esclarece o apóstolo Paulo, que nós somos um espírito imortal que está momentaneamente ligado ao corpo físico, mas não vivemos como se tivéssemos esse conhecimento. Porque nós vivemos como o pensamento científico majoritariamente ainda encara a vida como sendo apenas um corpo físico. Os nossos interesses, as nossas vivências seguem completamente voltados para o atendimento das nossas necessidades de sobrevivência na Terra, para as nossas lutas materiais, quando deveríamos já encontrar mais ensejo para nos dedicarmos às coisas espirituais, ao culto dos valores morais, à educação do nosso mundo interior, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que é de caráter emergencial para a nossa felicidade, já neste mundo, mas principalmente no porvir, no mundo da verdade, no mundo onde não poderemos mais nos esconder sobre as máscaras da aparência, dos títulos, dos rótulos, e onde a nossa principal surpresa vai ser o encontro conosco mesmos, com a nossa consciência desnuda com aquilo que nós de fato somos. Então, se o apóstolo Paulo está com a razão, e o Espiritismo comprova que sim, se nós vivemos em espíritos, também devemos passar a andar em espírito, voltados para a espiritualidade, vivendo sim na materialidade, porque essa é a nossa condição transitória. Nós estamos momentaneamente condicionados a ela, vivendo, portanto, na materialidade, atendendo às necessidades que lhe dizem respeito, mas voltados para a espiritualidade, mais preocupados com o nosso crescimento para Jesus, para Deus, assessorado que estamos pelos nossos guias espirituais. Lemos também nas anotações do evangelista Mateus, se não estamos equivocados, capítulo 18, versículo 18, ou o contrário, capítulo 18, versículo 8, a seguinte afirmação de Jesus: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Esta afirmação também é dotada de uma transcendência que merece reflexão. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O céu como metáfora da realidade espiritual, do mundo espiritual.
Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E nos compete a interrogação: o que nós estamos ligando no céu? E o que nós estamos desligando no céu, por estarmos ligando e desligando aqui na terra? Quais são as coisas às quais nós temos dado mais atenção? Quantos relatos nas sessões mediúnicas de espíritos profundamente perturbados, infelizes, melancólicos, por terem ligado no céu o que deveriam ter desligado na terra? Quantos indivíduos avaros, sovinas, desesperam-se ao ver os familiares digladiando-se para decidir a herança, como se estivessem repartindo os espólios de uma guerra, e não aceitam, e vivem em tortura íntima, porque não conseguiram desligar-se das coisas materiais antes de avançar para a espiritualidade. E o que assusta, o que assombra, é que há muitos espíritos espíritas em semelhante condição, por não terem conseguido assimilar os princípios da doutrina e ter vivido de acordo com eles. Como afirma o espírito Joana de Ângeles, na obra Lampadário Espírita, adentraram no espiritismo, mas não permitiram que a doutrina espírita se lhes adentrasse no íntimo. Então, o que estamos ligando na terra? O que estamos desligando na terra para estar ligando e desligando no céu? Então, o espiritismo, autenticando a afirmação inicial que fizemos de que todos somos seres espiritualmente imortais, nos convida, a par desta afirmação, a transformarmos a nossa vida para melhor, buscando nos desincumbirmos diante das nossas lutas, dos nossos dramas, das nossas provas, das nossas lágrimas, com a sabedoria espiritual que os princípios espiritistas nos ensejam, auxiliando-nos a termos mais resignação e a termos mais fé diante do sofrimento e da dor. Encerramos com a mesma afirmação que fizemos de início: somos seres espiritualmente imortais. E fechamos com a palavra evangélica da Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que Jesus, o nosso bom mestre, possa abençoar-nos, depositando sobre cada um de nós as bênçãos da sua paz, do seu carinho e do seu amor, ajudando a cada um de nós na superação das suas experiências provacionais, na direção do futuro de paz, de alegria, de festa, de bem-aventurança, que a todos nos espera, se soubermos viver bem aqui na terra. Que Jesus nos abençoe.